dando início a mais esta palestra nessa linda manhã de sol aqui no Brasil. Temos a honra de receber o Dr. Daniel Alexander Neuwald, da KOB, que é o Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee, o professor Keski, nosso professor aqui do Instituto Federal, que está no intercâmbio nesse momento na Alemanha, e teremos ainda a participação como convidados o Ricardo Bauer-Pila e o Giovanni, que vou pedir para que eles se apresentem depois, né, falando um pouquinho da sua história. E, obviamente, lembrando que esse nosso evento, o Interuni, ele é patrocinado pela FAPESC, que é a Fundação de Amparo, Ciência e Tecnologia, aqui, Inovação do Estado de Santa Catarina. Então, ele está sendo gravado. O convite foi estendido principalmente a professores e estudantes do curso de agronomia aqui no Instituto Federal e o pessoal das ciências agrárias. Então, nesse momento, passamos a palavra ao Dr. Daniel, que vai conduzir junto com o professor Keski as apresentações. Eu peço licença e, em seguida, eu me retiro a partir de 15 para as 11 para dar abertura no evento da palestra com o pessoal do Trinidad State Junior College dos Estados Unidos, mas é uma palestra daí voltada ao pessoal da informática. Então, que tenhamos aí um dia bastante proveitoso, lembrando que nós estamos gravando, depois faremos a edição. Essa já, como o pessoal fala em português, fica mais fácil, não vai precisar colocar legendas que não trabalham mais, mas estará em breve disponível no nosso canal do YouTube, do Interuni, onde você bota Interuni FC Rio do Sul, depois escolhe a playlist 2022. Então, doutor Daniel, seja muito bem-vindo, em alemão, nosso Herzlich Willkommen, e a palavra está com o senhor. Ok, muito obrigado, professor Fábio. Também aqui na Alemanha está um dia muito bonito, os Alpes estão bem à vista, então tanto no Brasil como aqui estamos com um bom dia. É uma satisfação poder estar fazendo essa apresentação, claro que com o apoio do Ricardo, do professor Cláudio e do Giovanni. Eu vou tentar ilustrar um pouco o que nós temos aqui no KOB, e eu também fiz um intercâmbio entre o Brasil e a Alemanha, então é só para deixar as portas abertas, até porque nós temos um convênio de cooperação entre o KOB e o Instituto Federal Catarinense. Então vou falar sobre as possibilidades de intercâmbio e depois eu vou falar um depoimento, um testemunho dos colegas que fizeram. Só o professor Cláudio, do Instituto Federal Catarinense, mas o Ricardo ele fez o intercâmbio pela Universidade Federal de Santa Maria, o Giovanni está fazendo agora parte do doutorado do sanduíche dele pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, que também temos cooperação. Então, falar um pouco do intercâmbio entre nossas instituições e as possibilidades que teriam de trabalho em conjunto. Então, uma pequena divisão da apresentação, eu vou fazer uma apresentação do KOB, então vai ter a experiência de intercâmbio Brasil e Alemanha do Ricardo, depois também uma experiência de intercâmbio Brasil-Alemanha do doutorando Giovanni Almeida Camargo, e também a experiência de intercâmbio que o professor Cláudio está fazendo aqui, junto com essa cooperação do Instituto com o KOB. E no final, é claro que fica um espaço para uma discussão. Eu estou com uma reunião de projeto na sala vizinha, então, algum momento eu vou me ausentar aqui para poder dar atenção para os meus
outros colegas que estão participando do projeto aqui da Alemanha. Então, só para saber, aqui nós temos o mapa da Europa. Então, onde é que fica, ou Europa Ocidental, onde é que fica o KOB? Aqui eu tentei ampliar, então nós temos o Lago de Constância. Vocês podem ver, nessa região aqui está o Ravensburg, com o centro de pesquisa. Então, tentando mostrar o Lago de Constância aqui, ele é a divisa entre a Suíça, a Áustria e a Alemanha. E aqui nós podemos ver em Ravensburg, próximo a Ravensburg, ou em Ravensburg, está o Kompetenzzentrum Bodensee. Qual a importância econômica da fruticultura? Já que nós estamos falando, então, traduzindo o nome do nosso instituto é Centro de Competência em Fruticultura do Lago de Constância. Qual a importância econômica da fruticultura na região do Lago de Constância? Então, vocês podem ver aqui que nós temos diversos pomares. Aqui atrás não é o céu, mas o lago. Aqui nessa margem vocês podem ver já a Suíça. Então, qual a importância? Qual é a área de produção? A área de produção aqui na região do Lago de Constância é em torno de 10 mil hectares. São em torno de 1.600 fruticultores. E tem uma produção de maçã em torno de 300 mil toneladas. E a terceira, tem 13 regiões que são as maiores produtoras. Nós somos a segunda região de maior produção. E o Brasil e a Alemanha, eles disputam mais ou menos sempre a 10ª colocação em produtor de maçã. Então, nós estamos muito próximo, tanto a Alemanha e o Brasil, na produção nacional de maçã. Aqui na região, cerca de 10% é de produção orgânica, ou seja, 90% é produção integrada. Em torno de 40%, talvez hoje um pouquinho mais, esses dados são de 2, 3 anos atrás, 40% da área é protegido com sombrite para proteção anti-granizo. A fundação que nós trabalhamos, ela é uma estação experimental, ela foi criada em 1960, ela era um departamento da Universidade de Hohenheim, e por volta de 2000, a universidade tentou reduzir os custos e decidiu fechar todas as unidades externas. Isso incluía também a nossa unidade, mas como nós estamos numa região produtora de frutas, e isso é importante para a região, então houve toda uma mobilização política, inclusive dos municípios aqui, para que mantivesse esse instituto de pesquisa, não mais como um departamento da universidade, mas como uma fundação de pesquisa. Nós coloco aqui algumas condições meteorológicas que nós temos. Nós estamos a 500 metros acima do nível do mar, uma temperatura média anual de 8,3 graus Celsius, uma precipitação de quase 1.000 milímetros por ano e uma insolação de 1.725 horas. Quais são as áreas de pesquisa que nós temos no nosso instituto? Nós temos 7 áreas. Uma das áreas é do teste de cultivares, tanto teste de cultivares nova como conservação de cultivares antiga, produção orgânica, fisiologia de produção, como se desenvolve as árvores em diferentes métodos de condução com proteção anti-granizo, etc. e tal. O Departamento de Defesa Fitossanitária, quando o Ricardo veio para cá, ele participou do nosso grupo, inclusive ele defendeu um mestrado no nosso grupo de pesquisa e depois ele conseguiu uma vaga de pesquisador no Departamento de Defesa Fitossanitária. Então, Departamento de Fisiologia Pós-Colheita é o departamento que eu coordeno. Então, nós temos mais 2 departamentos, que um seria Administração de Pomares e Marketing,
e o de biodiversidade, que ambos são coordenados pelo nosso diretor, Dr. Manfredo Bicheler. Vocês podem ver no slide o nome de cada um dos coordenadores dos grupos que eu mencionei. Eu vou apresentar alguns projetos para deixar em aberto quais seriam as possibilidades de talvez alunos ou inclusive professores estar fazendo intercâmbio com o nosso instituto de pesquisa. Como nós deixamos, antes disso ainda, como nós deixamos de ser só parte da universidade, nós acabamos tendo duas missões. Quando foi criado um instituto, a universidade não se desligou porque achou que era um bom projeto, então nós mantivemos um vínculo com a universidade. Inclusive, a minha vaga de pesquisador é financiada pela Universidade de Hockenheim. Por isso, nós temos uma missão de pesquisa básica para fazer doutorados, artigos científicos, etc. e tal, bem como uma missão mais voltada à pesquisa prática, a tentar trazer soluções para aquele problema que os produtores da região aqui possuem. Essas formas de passar esse conhecimento para o produtor, essa extensão, ela pode ser feita de várias formas, e eu tentei listar elas nesse slide. Pode ser feita através de publicações científicas ou também através de publicações em mídias agrícolas, como revista técnica, se fosse comparar, tipo a revista Globo Rural, a Cultivar, Jornal da Fruta, algo nessa direção que também tem no Brasil. Ou apresentação para agricultores, através de algumas palestras que são organizadas, ou até mesmo evento como dia de campo, seminários, que são feitos regularmente. Outra forma de extensão é através de apresentações guiadas em pomares ou utilização de fax, e-mail. Por exemplo, o meu grupo de pesquisa, ele envia semanalmente, na época da colheita, quais as cultivares aqui no nosso pomar estão aptas a serem colhidas. E isso também é uma forma de recomendação para os fruticultores. É feito newsletter, postagens em mídias sociais, vocês podem nos acompanhar em Facebook, Instagram, Twitter, eu tenho diversas mídias sociais, e inclusive atualmente foi criado um canal no YouTube do próprio Instituto. Um dos projetos que foram aprovados esse ano e que está bem em pauta, inclusive pela crise energética e pelo aumento do custo, é a geração de energia em áreas que já são utilizadas para a fruticultura. Vocês podem ver esse pomar está aqui com cobertura, proteção anti-granizo, ao mesmo tempo gerando energia elétrica. É um projeto que começou esse ano. Aqui só um conceito, como esses painéis poderiam ajudar na geração de energia ou para a propriedade ou até mesmo para localidades próximas a esse pomar. E nisso é avaliado o desenvolvimento da cultura abaixo desses painéis de fotovoltaicos, qual a geração de energia, se isso é viável ou não, com os painéis fixos. Não sei se vocês conseguem acompanhar o mouse aqui, eles são fixos, ou esses são móveis, ele consegue inclinar para ter uma maior absorção de energia solar e uma maior geração de energia. Aqui deve ficar claro que a geração de energia deve ser sempre a atividade secundária. A principal é a fruticultura. Nós não queremos trocar pela produção de energia. O objetivo é a produção de frutas. Então aqui vocês podem ver diferentes utilização de células fotovoltaicas, e aqui abre espaço para se fazer convênio com, vamos dizer, com o Instituto Federal Catarinense,
para verificar, talvez, a utilização de sensores, etc., que poderiam ser utilizados. Então, aqui, a fantasia para uma possível cooperação vai depender do tópico que nós podemos utilizar e podemos cooperar. Então, mais foto. Outro aspecto bastante interessante são os testes de novas variedades e a conservação de variedades antigas. Poderia perguntar para vocês quantas variedades de maçã vocês acham que tem? E uns iriam dizer 100, 200. Só de variedades antigas nós temos mais de 300 cultivares. Juntando com as tradicionais e as novas, nós passamos de 800 variedades de maçã. Então, e essas não são todas as maçãs existentes no mundo. Então, tem uma série muito grande de variedades que podem ser avaliadas. Inclusive, no Brasil, em Santa Catarina, está tendo melhoramento de variedades, por exemplo, Isadora, Luísa, etc., são cultivares da EPAGRE. Nós também temos certas cooperações. As variedades podem ser avaliadas, por exemplo, todas essas variedades apresentadas na foto são gala, são diferentes mutantes, então você pode ver a gama que nós temos de variedade que poderia ser disponibilizado para o consumidor. E essas variedades são avaliadas aqui. Já indo para um outro departamento, quais os procedimentos que podem influenciar a qualidade do fruto? Por exemplo, raleio químico, a poda mecânica, como isso pode se fazer? Talvez vocês possam perceber que esses frutos que estão circulados aqui têm uma qualidade maior pelo tamanho do fruto, pela coloração, e isso pode ser conseguido também através do manejo. Então, aqui estão fotos de poda mecânica que podem ser feitas, utilização de sensores para que o controle da serra ou do sistema de poda pode ser melhorado, ou inclusive do raleio pela máquina de Darwin. Eu acho que tem logo na sequência mais foto. Então, a forma de condução da cultura, se são árvores mais altas, mais agora fugiu o nome, mas que seriam como está na imagem aqui, ou se não, árvores com no máximo 2 metros de altura, mas que ficam com mais ramificações, podendo assim não incidir tanta energia solar, reduzindo a qualidade do fruto gerado nessas plantas. Então aqui vocês podem ver, como eu falei antes, o raleio mecânico com a máquina de Darwin. Essa máquina pode ser acoplada com sensor. Nós tivemos o projeto Smart, que tinha sensor que iam tirando foto e verificando qual a velocidade desse sensor. Mais rápido quando tem mais floração, que tem que aumentar a retirada das flores, a capina mecânica. A outra foto, máquinas que são utilizadas também na colheita, por exemplo, de cereja. Eu coloquei aqui só de forma ilustrativa e como nós podemos melhorar isso utilizando diversos sensores ou novas tecnologias. Também indo na questão do Departamento de Defesa Fitossanitária, a aplicação de defensivos agrícolas. Aqui é feito testes, alguns testes que podem ser feitos, quais os sensores devem ser utilizados para que se tenha uma máxima aplicação nas plantas que se pretende pulverizar e não seja jogado fora o produto químico ou defensivo agrícola, que ele não vá para o meio ambiente, mas sim no objetivo que nós pretendemos pulverizar. Então, só dando uma ilustração de como é o Departamento de Defesa Fitossanitária. Logicamente, os funcionários desse departamento têm obrigações administrativas. Talvez o que mais chame a atenção e mais interessa aos produtores seria o monitoramento de diversas doenças e pragas. São feitos ensaios de eficiências de alguns produtos para que se tenha uma boa recomendação. São feitos também projetos
para que sejam desenvolvidos esses trabalhos. São feitos consultoria tanto para governos como para produtores rurais, dando embasamentos técnicos científicos para que seja tomada a melhor decisão. E também feita a relação pública, como nós falamos, de publicar através de fax, de e-mail, de eventos, etc. Aqui só algumas doenças, talvez novas ou antigas, por exemplo, a sarna da macieira, ela é tanto um problema aqui na nossa região, como também no sul do Brasil. A Cydia pulmonella, se eu não me engano, era uma doença de importância quando eu fazia minha graduação no Brasil, hoje já perdeu a importância. Uma nova praga aqui na nossa região, a Drosophila Suzuki, mas também, por exemplo, projeto, se eu não me engano, que o Ricardo está conduzindo com percevejos, talvez ele possa explicar depois, não sei qual é que vai ser a explicação dele, só para ver em detalhe o que pode ser feito aqui também nesse departamento de defesa fitossanitária. A produção orgânica, convém ressaltar que o nosso instituto tem a maior área de demonstração na Europa com produção orgânica e é feito também investigações de quais são os melhores manejos para a produção orgânica. Vou puxar o assado para minha brasa. O departamento que eu coordeno é de pós-colheita, então pode ser feito também pesquisas com painéis fotovoltaicos em cima das câmaras de armazenamento, como esses podem ajudar a reduzir o custo de energia, como nós podemos melhorar com a energia utilizada desse sistema. Nós temos modernas formas de armazenamento, como atmosfera refrigerada, atmosfera controlada dinâmica, que nós tentamos ter uma comunicação com o fruto e fazer com que ele tenha a maior manutenção da qualidade e um melhor sabor. Então, nós temos pequenas câmaras onde nós podemos colocar alguns sensores para verificar qual a melhor forma de armazenar, tendo o máximo de dados. Isso tanto em containers experimentais como em câmaras frigoríficas. Um outro departamento também importante é do nosso diretor, que é a parte de economia e mercado. Então, para ter uma avaliação de gestão do pomar, porque nós não devemos pensar o agricultor ou produtor como simplesmente um atrasado, mas a fruticultura ela é pioneira em várias áreas e não somente a parte técnica voltada do pomar, mas também a parte de gestão deve ser enfocada para que se tenha um melhor rendimento. Vocês podem ler o que eu redigi nesse slide. Então, são avaliação da gestão de qualidade, gestão do pomar, referência de lucratividade, análise de mercado, etc., que pode ser conduzido nesse departamento. Espero não ter me estendido demais, deixado uma boa explanação e, ao mesmo tempo, abrindo algumas possibilidades que algum aluno venha a ter interesse, ou até mesmo algum docente, como o Cláudio está aqui, ele se interessou em vir para cá, ele já tinha nos visitado nas outras vezes que esteve aqui na Alemanha, e agora nós tivemos a honra dele decidir vir para cá e ficar 3 meses aqui, talvez aprendendo alguma coisa com nós ou fazendo uma troca de experiência, que é muito bom, essa troca de experiência com diversos docentes. Da minha parte, era isso. Eu não sei se tem alguma pergunta a esse respeito, senão eu passaria a palavra para o meu colega Ricardo.
Ok. Deixa eu ver no chat se tem alguma pergunta. Depois vocês me chamam. Daniel? Sim. Acredito que teria uma pergunta ali. Bom dia, eu tenho. A partir de qual período é possível realizar um estágio? Isso fica bem aberto. É necessário ter primeiro o contato. Se eu tiver o apoio da universidade, nós temos que verificar qual seria a possibilidade de ter o financiamento. Logicamente, em alguns casos, nós conseguimos uma bolsa para alguns estudantes. Vai depender muito de como. Eu não costumo colocar um período ou um semestre, eu acredito que seja o semestre. Eu não me coloco na questão de qual semestre, vai depender do interesse do estudante. Se quiser ser no final da graduação, eu já tive estudantes de graduação do Brasil, tive excelentes experiências, ou de mestrado, inclusive, como foi o teu caso, Ricardo, sempre teve uma boa relação. Então, o que convém é que o estudante que tenha o interesse, ele entre em contato e faça esse contato conosco, e daí nós podemos verificar. Logicamente, como professor vai ajudar, inclusive porque nós não queremos que o estudante perca o vínculo com a instituição. Espero ter respondido. Ela escreveu ok, obrigada. Se alguém mais possui alguma pergunta no chat, então, pode escrever no chat, ou se não, passamos para a próximo relato de experiência, então. Ok, obrigado, Ricardo. Obrigado, Daniel, pela tua apresentação aí, a apresentação do CAUB e dos nossos departamentos. Vou colocar, então, aqui a tela inteira. Vocês estão... Ela está carregando agora. Ok. Então, bom dia, pessoal. Boa tarde para nós. Obrigado, Daniel, pelo teu relato. Obrigado, professor Kesk, pelo convite. E, então, eu me chamo Ricardo Bauer Pila, sou mestre e engenheiro agrônomo. Sou formado pela Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen. Sou natural do Rio Grande do Sul. E cheguei aqui no CAUB também através do departamento de armazenamento de colheita e armazenamento e pós-colheita aqui do CAUB. Foi onde eu concluí os trabalhos do meu mestrado e que depois mais então posso relatar algo mais. Mas até eu chegar lá eu preciso também relatar um pouco como que eu cheguei através do CAUB e por que a Alemanha, como que eu vim parar aqui, né? E eu comecei, então, a minha faculdade de agronomia em Frederico Westphalen, na Universidade Federal de Santa Maria. E a primeira vez que eu vim para a Alemanha foi no ano de 2017, onde eu fui contemplado com uma bolsa do DAD para um curso de língua e cultura alemã, lá no início do ano de 2017. Esse curso, que se chama Winterkurs, que é o curso de inverno, ele ocorreu na Universidade de Freiburg. Aquela vez a gente poderia, então, também escolher quais seriam as possibilidades de elencar, fazer uma escolha de quais seriam as universidades preferenciais. Fui contemplado, então, com a Universidade de Freiburg, que era a minha primeira opção. E esse é um curso também, o Winterkurs, é uma bolsa financiada pelo DAD, que, inclusive, ainda está ativa, se continua ainda as inscrições
normalmente eram em agosto. Caso alguém tiver interesse, pode procurar, então, por Vintacors, DAD, e se preparar para as inscrições, talvez já no próximo agosto. Tem alguns pré-requisitos, mas aí vocês podem mesmo olhar quais seriam os requisitos. Isso após, então, em 2017, eu estava até, então, em janeiro e parte de fevereiro aqui na Alemanha, e aí eu resolvi, cheguei à decisão de, ok, eu gostaria de possuir mais uma experiência na Alemanha. E queria aprender a língua, queria aprofundar mais minhas relações também, então, profissionais com a Alemanha. E naquele momento, então, teria a possibilidade de realizar um estágio numa propriedade rural, que foi o que ocorreu. Participei de um processo seletivo através de uma organização chamada Doile, talvez alguns de vocês já escutaram falar. E em agosto de 2017 até agosto de 2018, então, eu realizei um estágio numa propriedade leiteira do norte da Alemanha. Não era exatamente um estágio numa área em que eu gostaria, mas era naquele momento que estava disponível, porque eu gostaria de realizar um estágio mesmo na área de fruticultura. Porém, toda a experiência foi muito válida, sou grato a tudo que se passou, a todos os perrengues e tudo que aprendi também nesse tempo. A gente participava concomitantemente de uma escola técnica, que era a escola profissional de Rothenburg, e trimestralmente a gente participava de cursos realizados nos departamentos da Doile Nienburg. Através, então, da Doile, desse período que eu estava aí, a gente possuía 30 dias de férias. Alguns dias que eu tinha de férias, eu escrevi para o Daniel, eu já conhecia o contato do Daniel através de um professor da Universidade Federal de Santa Maria. Escrevi para o Daniel que eu teria interesse de conhecer o CAUB, se possível de fazer, então, um mini estágio aqui no CAUB. E o Daniel, sempre de portas abertas, deixando as portas abertas do CAUB, então aceitou, ok, pode vir para cá, né? E para você, então, ter essa experiência desses dias. Foi algo que eu cheguei aqui no domingo, então fiquei da segunda-feira até a sexta-feira, isso era junho ou julho de 2018. Conheci alguns departamentos, então foi uma experiência bem breve aqui no CAUB, mas me ajudou a, posteriormente, né, que eu segui com o mestrado. Quando eu retornei, então, para o Brasil, em agosto de 2018, eu terminei a graduação, e aí, após, em início de 2019, iniciei o mestrado pelo programa de pós-graduação em agricultura, agronomia e agricultura e ambiente pela UFSM Campus de Frederico Westphalen. E aí eu já realizei o meu projeto, já deixando algumas ligações, algumas possibilidades de poder realizar conclusão dos meus trabalhos de mestrado aqui no CAUB. E aí, novamente, né, entrei em contato com o Daniel, acertamos o que poderíamos fazer, de que forma, e em setembro de 2020 vim para cá, agora há pouco tempo completou, então, 2 anos, vim para cá e realizei um estágio no Departamento de Pesquisa de Colheita, Armazenamento e Qualidade de Frutas, até março do ano de 2021, e onde eu fui orientado, então, pelo Dr. Daniel Neuwald, e o tema dos trabalhos da minha dissertação foram controle de podridões pós-colheita de maçãs da variedade Topas em diferentes tecnologias de armazenamento. E antes mesmo de concluir a realizar a defesa, que eu realizei a defesa em junho de 2021, eu acabei realizando um processo seletivo
com um outro departamento, que é o Departamento de Fitossanitária aqui do CAUB, onde é o departamento que eu estou trabalhando, então, até hoje. Hoje eu sou um funcionário, sou do CAUB. Aqui, brevemente, ainda o nosso grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa do Daniel, e alguns colegas, né, e do trabalho, do tempo que a gente realizou o trabalho aquela vez em 2020. Então, desde março de 2021, já faz mais de um ano e meio, eu estou fazendo parte, como dito anteriormente, do grupo de pesquisa de defesa fitossanitária. Como o Daniel tem muito bem mencionado anteriormente, a gente possui aqui no CAUB diferentes departamentos, né? E um dos departamentos, então, onde eu trabalho é no grupo de pesquisa de defesa fitossanitária. E a gente, o que financia, financia os trabalhos são diferentes projetos. Um projeto que está sendo financiado e que eu realizo, então, que eu faço a orientação desse projeto, é um projeto financiado pelo Interreg. Esse Interreg, ele é um órgão que possui financiamento diretamente através da União Europeia, e nesse projeto que hoje eu desenvolvo aqui no CAUB, ele é um projeto que tem por tema principal percevejos na fruticultura. A gente tem colegas da Suíça, da Alemanha e da Áustria, e o objetivo desse projeto seria buscar estratégias de controle dessas pragas. E se tem uma principal praga que hoje chegou aqui na Europa desde 2004 e na Alemanha está presente desde 2011, é uma espécie invasiva que se chama percevejo marrom marmoreado ou percevejo asiático, conforme o português de Portugal. No Brasil ainda a gente não possui essa praga, né, que é o Haliomorpha halis. Esse é o principal percevejo que a gente pesquisa nesse projeto. Aqui tenho mais algumas fotos, então, dele. É um percevejo que realiza danos nos frutos em diferentes dos mais variados frutos. Ele é extremamente polífago e imóvel, e isso faz o controle desse percevejo muito difícil. Mas na nossa região ainda, apesar desse percevejo estar se alastrando, nós temos outro percevejo, que seria o percevejo escudo de pernas vermelhas, percevejo escudo porque tem esse escudo aqui e as pernas vermelhas, mas também é um percevejo que a gente não conhece no Brasil. E esses percevejos, eles causam essas grandes deformações no fruto, e dependendo dos tempos de perfuração do fruto, essas permanecem então somente com essa oxidação do tecido, o tecido oxidado, e eu não preciso nem dizer, né, que esses frutos eles não são mais comercializáveis. A gente possui então a tarefa de fazer um monitoramento na nossa região de quando é que esses percevejos começam a realizar o ataque, o alastro da população nos pomares, quando que ocorre a ponhadura de ovos. E aqui na Europa se tende a cada vez mais ir para o lado, né, para uma orientação, né, de controle biológico e uma redução também muito grande do uso de pesticidas. Por isso que também se tem, apesar de sermos no departamento de produção integrada, a gente não trabalha somente com biológicos, né? A gente trabalha, então, com várias metodologias de controle, mas para o controle, então, do percevejo,
do percevejo marmorato. O que a gente tem trabalhado com esse projeto é em busca de uma autorização governamental para a liberação de uma vespa, né, uma vespa da família Scelionidae, uma vespa parasitoide, que vai parasitar os ovos do percevejo, e ao invés de nascer os percevejos, então, vai ser realizado o controle desses percevejos através da vespa, né? Irá a vespa eclodir ao invés do percevejo. Aqui trago fotos, então, de diferentes ponhaduras de ovos. Esses ovos aqui são os ovos parasitados, esses ovos mais escuros, e esses ovos, esse ovo aqui logo sendo parasitado pela vespa que tá ao lado. Seria isso de minha parte, uma curta explanação, né, de como cheguei até aqui e o que estou desenvolvendo, né. Caso também tiver alguém interesse em realizar algum estágio, a gente não se tem, estamos também de portas abertas e podemos trocar, né, trocar mensagens e ver o que pode ser realizado, né? Porque constantemente, todos os anos, a gente necessita também realizar parcerias com estagiários e, como o Daniel também falou, realizar trabalhos, parcerias externas. Seria isso de minha parte. Muito obrigado. Alguém possui alguma pergunta, pode escrever no chat ou perguntar através do microfone mesmo do Zoom. Ou se não, caso contrário, já passo para o próximo colega, que seria o professor Cláudio ou Giovanni? Giovanni? Giovanni. Ok. Ok, então. Obrigado, Ricardo. Quem tiver pergunta aí, deixa no chat e a gente vai vendo. Bom, vou iniciar então a minha etapa aqui da apresentação. Primeiramente, olá a todos e a todas. Gostaria de agradecer a oportunidade que estou tendo aqui pelo Instituto Federal Catarinense de poder oferecer um relato da minha experiência. Espero que seja útil, que seja inspirador, né, ou que seja alguma coisa assim que tire algumas dúvidas a respeito de como é que é fazer um doutorado sanduíche em uma instituição alemã. Vou compartilhar aqui. Ok. Isso. Ok. Fui dar uma olhada ali. Ok, o compartilhamento está ok. Bom, a respeito do meu doutorado, eu iniciei meu doutorado no ano de 2020, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu fui aceito, tem uma prova de admissão, e, na verdade, entrando até um pouquinho mais no meu passado, eu sou um aluno que se formou em agronomia, mas optei por integrar o curso de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFPG. Eu fiz agronomia na UFPG, mas acabei indo para a área de Ciência e Tecnologia de Alimentos por conta, né, do meu grande interesse, que é na área de pós-colheita. Então, tem um grupo interessante, tem professores interessantes, tem agronomia também, mas eu vi que tinha um espaço assim, muito legal para desenvolver outras ideias, puxar para um caminho, assim, para alguns lados que eu poderia explorar de uma maneira diferenciada. Então, surgiu, a partir do momento que eu comecei, né, eu já estava fazendo mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, e daí, quando eu entrei no doutorado, no ano de 2020, eu comecei a conhecer um pouco mais quais seriam as possibilidades, quais os tipos de professores, né, quais as oportunidades que o aluno pode fazer para incrementar a pesquisa, e um contato que eu tive com um professor que é de agronomia, o professor Ricardo Ayub, ele me comunicou. Eu sempre tive um bom relacionamento com ele, sempre fui interessado na disciplina de fruticultura e agronomia,
estava trabalhando também com frutas na minha pós-graduação em Ciências de Alimentos, e ele me sugeriu que o Caubé seria um local interessante. A partir daí, eu tive no ano de 2021, né, um aprofundamento das conversas, e surgiu a oportunidade de uma bolsa de doutorado sanduíche curto financiada pelo DAD. Mais uma vez, permitindo, tal como vocês puderam acompanhar na palestra do Ricardo, DAD fornece oportunidades incríveis aqui na Alemanha. Eles têm um escritório lá no Brasil excelente, muito interessante. E foi aí que eu consegui, então, ter um contato com o doutor Daniel Alexandre Newald, e foi muito bom. Eu acredito que desde o início assim, já houve uma grande abertura, houve uma percepção do doutor Daniel que a gente poderia ter uma abertura para fazer uma pesquisa legal. E eu fui aceito, né, primeiramente pelo Caubé. A gente teve um acordo, a gente viu que seria interessante, na medida que eu poderia finalizar, fazer algumas etapas da minha pesquisa mais aprimoradas no Caubé, e daí, na sequência, eu precisei conseguir ser aprovado para essa bolsa especial do DAD, que é uma bolsa diferenciada. Às vezes, a bolsa de doutorado sanduíche, ela se estende muitas vezes até quase um ano numa instituição estrangeira. No caso do DAD, eles fornecem para o aluno ficar 6 meses. Né? Mas é muito interessante, eu estava realmente buscando. Às vezes é muito difícil conseguir uma bolsa, né, no Brasil. Felizmente, eu consegui obter, dentro do meu programa de pós-graduação, uma bolsa no meu 2º ano de mestrado. Eu consegui ser uma bolsa. Comecei o mestrado sem nenhum tipo de bolsa. E no doutorado também, eu consegui integrar no doutorado de Ciência de Alimentos com uma bolsa da CAPES. E esse edital do DAD para doutorado sanduíche curto, ele era específico para alunos que já estavam integrando uma bolsa da CAPES. Então, foi muito interessante, né? Acredito que era uma bolsa assim, muito desejada, mas felizmente eu acabei podendo também obter, então, um aceite, né, por parte do DAD. Então, consegui recebi esse aceite, né? O processo foi no final do ano passado, e eu recebi em abril desse ano, e eu estava aprovado. E em maio eu já estava aqui no Caubé, então tudo muito rápido. E entrando aqui em alguns detalhes a respeito do processo de admissão para a bolsa do DAD, existe um formulário, né, um enorme do DAD. Você vai relatar basicamente tudo que você já fez, né? Eles pedem muitas informações. Evidentemente, você precisa também já estar em um acordo pré-estabelecido. No caso aqui, como a gente está tratando do Caubé, já precisa ter eu posso dizer assim, uma entrevista com o Dr. Daniel. É necessário, né? São conversas preliminares. É muito importante ter todo esse diálogo, ter tudo devidamente acordado, e também ter um bom preparo assim, do seu currículo. Tudo, no caso, como eu já tinha feito mestrado, já estava no doutorado, demonstrar publicações, demonstrar os eventos que eu já participei, basicamente montar, né, um currículo lá, se apresenta muito disso, mas também seria o que a gente chama também de currículo vitae, que é demonstrar também outras oportunidades, outras coisas que surgiram na minha vida e que demonstrariam assim que eu poderia estar apto para fazer minha jornada no Caubé. Aqui é importante também destacar que eu coloquei ali também as cartas de recomendação, que são, à medida que a gente vai avançando, né, conhece professores, né, o professor Ricardo Ayub foi fundamental para eu estar aqui também, né, foi um grande professor aí, de fato assim, importantíssimo. E eu coloquei ele também tanto o exame do TOEFL e do Goethe Institute. No caso, aqui uma coisa bem interessante. Eu sempre tive esse interesse na Alemanha, mas o pequeno detalhe é que, apesar de eu ter um bom domínio do inglês, o meu domínio do alemão não foi... Eu nunca tive a oportunidade assim, de realmente conseguir estudar o alemão, de me aprofundar e de me tornar fluente, de ter realmente uma qualidade do alemão. Eu tenho uma facilidade no inglês, mas não na língua alemã. Felizmente, o DAD, para essa modalidade de bolsa, se o aluno tem uma boa nota no exame do TOEFL, que é um exame internacional de aptidão em inglês. Se ele tem uma boa nota, ele pode ser, então, aceito para poder ter uma bolsa DAD. Então, se eu pudesse, talvez a única coisa que eu mudaria é que eu gostaria de ter um domínio um pouco melhor do alemão. Então, mas aí também é uma outra coisa, talvez se tiver alguém que tem interesse de ir para a Alemanha
principalmente pelo DAD, eu recomendo que aprenda alemão, mas caso já tenha um bom domínio do inglês, você consegue ser admitido. E também uma coisa que eu observei aqui na Alemanha, especialmente com a população mais jovem, no meio acadêmico, é que o inglês é muito difundido. Perdão. O inglês é muito difundido, portanto, ter uma boa comunicação em inglês também pode facilitar muito, caso alguém deseje vir aqui também trabalhar conosco aqui no KUB. Então, aqui uma tomada aérea, uma foto aqui do KUB. É um pouquinho mais antiga essa foto, porque até aumentou as instalações. Tem um novo alojamento, que eu estou nesse novo alojamento ali, que está meio de complicado aqui, não sei se tem como ver o meu mouse, mas o professor, acredito que o doutor Daniel já fez uma devida apresentação de tudo a respeito do KUB. Então, aqui, fundado nos anos 2000, instituição de serviços educativos, com investimento público e privado. São algumas questões que eu coloquei que, entre aspas, é uma instituição nova, já existia, integrada à Universidade de Hohenheim. Daí, então, ela tem essa desvinculação, mas eles ainda têm esses laços com a Universidade de Hohenheim, mas o KUB funciona com uma maior autonomia. E observo aqui na Alemanha que, aqui na instituição, tanto a questão do investimento público, como também o dinheiro privado, eu coloquei ele privado, mas seria toda essa colaboração que tem, os meios de captação que o KUB tem para obter também dinheiro. No caso ali, a análise de maçãs durante o período de colheita e depois durante o período de armazenamento é uma fonte de renda importante para o KUB. Então, são vários detalhes assim que eu acho legal destacar, né? É diferenciado aqui a maneira que o KUB assim, existe aqui na Alemanha, né? A visão que se tem aqui no país, assim, né? A maneira que eles tratam uma instituição, eu acho muito legal, né? De fato, algo assim muito bom para se notar. E é uma instituição com 52 hectares disponíveis para experimentos em campo, então, né, tem muito espaço para você desenvolver muitas ideias que você pode ter na sua pesquisa. E eu também coloquei esse outro detalhe, um dado estatístico do Escritório Federal de Estatística da Alemanha. No ano de 2021, 1 milhão de toneladas de maçãs foram colhidas. Então, é um dado aqui para demonstrar que o métier do KUB, que trabalha-se aqui em uma porcentagem, assim, tem várias frutas aqui, tem ameixa, tem cereja, tem até figo, que trabalha assim, achei muito interessante, mas o que mais tem é maçã, realmente aqui é muito, muito, muito forte, e é porque é uma cultura muito relevante, né? Eu sempre gostei de fruticultura, e é importante, né, a partir do momento que eu gosto dessa área, é importante que eu também dê atenção para as culturas mais relevantes do meio. De fato, a oportunidade também de eu aprender de maçã, ainda que na minha tese de doutorado não vai integrar nenhuma parte assim que vai trabalhar especificamente com maçã, é uma informação a mais. Então, o meu conhecimento que eu pude ganhar aqui nesses apenas 6 meses aqui foi enorme. Ter todo esse, toda essa experiência, né, todo esse contato com a cultura da maçã foi algo assim, sensacional. Foi um baita extra, foi um extra assim em maiúsculo. Aqui algumas fotos demonstrando o que é mais comum no meu dia a dia, porque eu até tinha mais fotos de me encurtar na minha apresentação, porque eu trabalhei em campo, colaborei, né, ajudei, fui junto com os trabalhadores também trabalhar na colheita de cereja, colheita de ameixa também, fiz também raleio manual, fiz também, a gente fez o trabalho ali de condução da muda, que aquela condução inicial ali para a muda da árvore da macieira. Então, assim, foram várias atividades que eu pude desenvolver, mas o que é mais comum para mim é o trabalho no laboratório. Então, é trabalhar, assim, com análises físico-químicas, e no caso ali eu estou demonstrando que eu trabalhei, que aqui eu consegui trabalhar com 2 culturas, que vão integrar minha tese. No Brasil eu trabalhei com, não só com frutas, mas também tem um vegetal integrando, um vegetal minimamente processado, que é a abóbora processada, armazenada em embalagem biodegradável. Aqui eu também trabalhei com amora no Brasil, amora em embalagem biodegradável e com ingredientes ativos. E aqui no KUB eu tive a oportunidade de poder trabalhar com mirtilo. Ali está sendo demonstrado ali à direita aqui tem uma foto aqui do disco, onde é que eu tomado aqui análise de experimentos do mirtilo. E aqui estou eu aqui também no colorímetro.
né, executando, mas eu faço também tudo isso aí, todos diário aqui, trabalhar com análise de maçã, e também se aplica-se, né, com devidas adaptações para qualquer outra cultura. Entrando assim mais aprofundadamente nos meus objetivos da tese de doutorado. Então, aqui no CalB, o projeto que o DAD selecionou foi o meu projeto que contava com a ideia de eu poder desenvolver, mediante a utilização de materiais biodegradáveis, a utilização de, por exemplo, óleos essenciais, aplicar todo esse tipo de produto bio na conservação de pós-colheita de frutas e vegetais minimamente processados. Majoritariamente frutas. No caso, aqui, no CalB, eu tive a oportunidade de trabalhar com ameixa europeia e com mirtilo. Culturas que eu nunca tive a oportunidade de trabalhar antes, mas que foi fantástico. No caso, com a ameixa, inclusive a gente estava tomando análises, que ainda está sendo analisado, ou está em andamento esse experimento, até a ameixa, eu utilizei um princípio de utilizar um material biodegradável que funcionasse como veículo inerte para óleo essencial de menta. Então, eu coloco, no caso, esse veículo inerte, um material assim, biodegradável, dentro de uma caixa cheia de ameixa, querendo imitar uma condição de armazenamento em atacado de ameixa, dentro de uma câmara de refrigeração, uma câmara fria, e esse material biodegradável tem óleo essencial. E o óleo essencial, a gente investiga como ele pode afetar positivamente na conservação da ameixa. E também apliquei o óleo essencial, mas aí em algodão, né, para trabalhar, ver o quanto que afetaria no gosto, o quanto que afetaria no desenvolvimento de micro-organismos, né, ou de podridões, no mirtilo. Então, são a gente toma várias medidas, análises físico-químicas, perda de massa, colorimetria, texturometria, acidez, sólidos solúveis totais. Aqui nós temos um grande número de equipamentos que eu acho muito interessante. Temos, por exemplo, HPLC, que é cromatografia líquida de alta performance, para trabalhar com diferenciação de açúcares. Temos também o equipamento, o GCMS, que é utilizado para verificação de aromas. Então, são equipamentos que eu não tive contato, que eu até tive contato na pós-graduação, mas eu nunca pude operar, eu nunca tive a oportunidade de utilizar e de empregar na minha pesquisa. E aqui eu tenho essa oportunidade, tenho a oportunidade, inclusive, de botar a mão na massa e utilizar também esse equipamento. Às vezes, no Brasil, pelo menos na minha universidade, o aluno ele tem contato, ele tem até uma base de como é que funciona o equipamento, mas ele acaba tendo intermédio de um funcionário, o que é bom. O funcionário é habilitado para isso, é a função dele dentro das instituições, pelo menos que eu vejo na minha instituição. Mas aqui, essa coisa da mão na massa, eu realmente estar no CalB, integrar tanta coisa diferente, ganhar tanto bônus e ainda trabalhar com uma pesquisa relevante e poder executar, ter um treinamento devido em cada tipo de análise, é algo que eu acho essencial, muito interessante. Então, para o contato com o grupo de pesquisa de pós-colheita, de fisiologia da pós-colheita, né, o Dr. Daniel Alexandre Nilwald, ele, né, quem quiser ir, tira o print aí, pode mandar um e-mail, né, e ele, professor ali, eu também vi muito, assim, eu pude acompanhar, isso aí é uma coisa principalmente para quem já é doutorando, precisa ser doutorando, pude verificar vários trabalhos, assim, interessantes, né, que o professor já fez. O doutor Daniel, ele colabora com vários profissionais de toda a Europa, do Brasil também, muito importante, assim, então por isso que eu até coloquei, assim, ali destacando, né, que o ResearchGate e o ORCID são bons sites, são boas maneiras de poder encontrar publicações que o CalB executou, principalmente com aqui o doutor Daniel, né, que seria o grupo que eu estou integrado aqui no CalB, que desenvolve muita coisa legal, especialmente com maçã, e especialmente que o Dr. Daniel tem muita coisa que trabalha com DCA, né? Então, atmosfera controlada dinâmica. Então, são trabalhos assim muito legais. Aqui é uma foto que eu pude tirar aqui de Ravensburg, o contato cultural, ter algum conhecimento de Alemanha, que também foi muito bom, e também de Europa, que eu nunca tinha ido na Europa antes. Já fui nos Estados Unidos, uma oportunidade da minha graduação, fiz estágio nos Estados Unidos, fiquei 1 ano nos Estados Unidos. Foi muito bom, tanto é que me ajudou muito do inglês, que é fundamental aqui, porque eu não tenho, infelizmente, um bom domínio da língua alemã, mas eu pude ter, assim, esse gosto da Alemanha e pude trabalhar aqui numa instituição aqui de ponta para a fruticultura. Fiz meu contato aí também, e agora, né, vou abrir aí para que haja aí para quem quiser ir tirar dúvidas, né, quaisquer comentários.
E na sequência eu já passo a palavra para o professor Cláudio Kesk para dar sequência à apresentação. Beleza, então. Deixa eu dar uma verificada aqui. Você tem que selecionar aí. Isso aí, capacitação. Aqui, isso. Compartilhar. O senhor vai ali e vai aí. Não, tá aí, calma. Isso aí. Muito bem. Bom, pessoal, então, novamente, a gente, na verdade, está aqui agora já há 2 meses e 1 semana. Provavelmente, dentro de 3 semanas, a gente está retornando. E, na verdade, eu só assino embaixo tudo que meus colegas aí falaram. E também agradeço pela participação de cada um de vocês, também pela possibilidade da gente compartilhar uma coisa que a gente está experimentando aqui na Alemanha, através dessa experiência de capacitação no KUB. Até para vocês saberem como que eu cheguei aqui, a gente já tem contato através de alguns anos com o Dr. Daniel e com outros pesquisadores da Alemanha, a partir de um pós-doutorado que eu realizei há 8 anos atrás. Esses contatos, eles permaneceram, e nós realizamos um convênio, então, através do Instituto, com 2 instituições, a Hochschule Weinsteffen, que a gente está agora tentando finalizar a renovação do convênio, e o KUB, Competentes Hochschule Bodensee, que foi feita uma renovação agora de mais 5 anos. Então, nós temos, então, plenas oportunidades de a gente poder, para quem quiser, fazer algum intercâmbio, capacitação e outras possibilidades que cada um quer, né, aqui nessa região. Então, eu vou passar um pouco do que eu tenho nesse curto período aqui experimentado. Tem sido, na verdade, muito bom. Eu agradeço muito ao doutor Daniel, também aos colegas pela recepção aqui e pela oportunidade que também a gente está tendo. Eu vou praticamente fazer uma apresentação do que significa estar fazendo um estágio, uma capacitação aqui na Alemanha, né? Então, aqui estão as primeiras impressões, vamos dizer, a minha chegada, né? Então, eu não vim sozinho, tive que vir com a esposa e também veio minha filha, também para ter uma oportunidade. E aqui vocês podem ver, aqui é uma vista, antes de eu chegar no local onde que eu me instalei. Estou alugando um pequeno apartamento numa pousada, que o pessoal aqui conseguiu, na verdade eu estou pagando isso, né? A gente teve que economizar e até pegar um pouquinho emprestado de dinheiro para poder estar aqui, mas realmente vale a pena. Vocês podem ver essa vista, né? Então, vista dos Alpes lá fora, embaixo, uma vista então da pomar de maçã. Bem nesse cantinho aqui vai ser a nossa casa. Aqui vocês podem ver, a minha esposa aqui, um pouco do local onde é que a gente está. Aqui também, primeiro dia também, depois de a gente ter chegado, se instalado, foi nos mostrado um pouco da instituição aqui com o professor Daniel, né? Estava agora há pouco com vocês, o Giovanni, esposa, minha filha. Então, a gente está vendo um pouquinho do que é Ravensburg, um ponto mais alto aqui. Então, teve a oportunidade também de ver a questão da história. Isso são tudo coisas que fazem parte, então, desse acréscimo de conhecimentos, que eu acho que são essenciais também para quem realmente quer ter uma experiência de vida e algo que pode realmente acrescentar muito até na sua jornada profissional. E também um pouco mais, chegar as primeiras impressões da praça aqui
Ravensburg. Vocês podem ver também, no primeiro dia que nós estivemos ali, primeiro, segundo dia, já tinha uma feira lá, então a gente já pôde ver algumas coisas lá no local. Pode ver também a questão da arquitetura, então já é bem diferenciada da nossa. Então é muita história, tem muitas outras fotos. Então, nós fomos, há poucos dias, nós fomos então lá para Schorndorf. Eu falei para um conhecido meu que também estava nos visitando, uma casa que estive em Chaimel. Eu disse, olha, essa casa deve ter uns mais de 500 anos. O cara duvidou, né? Daí eu fui mostrar para ele, tinha um lugarzinho que estava colocado na data, 1526. Então é praticamente 500 anos, né? Então é uma história toda que é a idade do Brasil. Então são muitas coisas que a gente pode, além da questão científica, também pegar e aprender para vir. Eu aqui, então, digamos, eu não vim somente para passear, para passar o tempo, mas, na verdade, a gente teve que desenvolver um pequeno trabalho. Na verdade, o objetivo é capacitação, então a gente tem uma pequena parte dentro dessa pesquisa do Giovanni, com o professor Daniel, o doutor Daniel, métodos de preservação de palha de frutos, né, diferentes condições, sistemas de armazenagem em ameixa europeia. Então, a gente veio com uma ideia, que já tem visto alguma coisa no Brasil, do uso do biofilme. Então, a gente está testando, dentro de outros métodos, como isso pode influenciar ou não no armazenamento e na qualidade de fruto. Então, digamos, seria um pequeno objetivo, um pequeno trabalho que está inserido dentro de um trabalho maior que está sendo desenvolvido. Até, inclusive, vieram os agricultores ontem, vieram ver está sendo feito esse trabalho, porque achei legal que não é somente uma pesquisa feita por nós, por nossa iniciativa, mas apoiada pelos agricultores. E essa variedade aqui é a variedade baronesa, é uma variedade desenvolvida há pouco tempo, é por um outro conhecido meu, que ela é feita em conjunto. Então a gente já está fazendo um trabalho pioneiro, né, até com essa própria cultivar. Um pouquinho do que a gente fez junto com o Giovanni aqui. Então, nós usamos a nossa vulga fécula de mandioca, né, conhece essa marca aqui, né, e também glicerina, glicerol, fez um preparado e colocou as ameixas nesse local. Também aqui está um pouco do experimento na verdade, a gente trabalha sempre em conjunto aqui, algo assim muito positivo. Então, como o Giovanni falou, não é só experimento que a gente está fazendo, a gente tem trabalhado com maçã, principalmente, pera, muitas frutas, muitos sistemas de condução. Então, tem sido assim algo muito rico que a gente tem experimentado aqui. Um pouco também do que a gente tem feito, aqui é um aparelho que vai medindo automaticamente aqui a dureza, da fineza dos frutos, né, da Switch, que a gente chama aqui Switch, é uma cheira europeia, nós não temos isso aqui. Aqui está sendo um aparelho chamado Rubik, aparelho novo, né, tecnologia nova. Ele vai fazer a medição das ondas, né, da qualidade de fruto também, é uma outra metodologia nova que está sendo desenvolvida aqui. Uma novidade aqui para os próximos anos, até creio que inclusive para o Brasil. Também a gente desenvolveu outras atividades que vocês podem ver, até vi no mercado, que essa maçã com polpa vermelha aqui, ela até estava sendo vendida como maçã do Halloween. Hoje minha esposa mesmo me mostrou, mas não é do Halloween, não, isso aqui não é sangue, tá? É uma maçã com bastante antocianinas, né? Veio que ela tem uma qualidade melhor. Então, é uma novidade que provavelmente aos próximos anos vai chegar também para nós. É muito boa, por sinal. Então, a gente tem feito também experimentos e visto a qualidade de frutos, conservação em sistemas diferentes de conservação e armazenagem. Também a gente foi visitar uma aula do professor Daniel, do Dr. Daniel, Universidade de Hockenheim, que também tem possibilidades de mestrado, em conjunto aqui com a UB.
Tem possibilidade de fazer já um mestrado nessa universidade. Então, diferentes formas, né, de poder estar indo aqui para a Alemanha e que vendo o que dá para ser feito. Também tive a oportunidade de degustar um pouco da culinária aqui da Alemanha, tá? Isso aqui é um grande brezel, né, que tá cheio, todo ele forrado, né? No comer aqui vai ter porção que é para quem é vegetariano e quem não é vegetariano, né? Então, para todo gosto. A gente também pode fazer visita, né? Conhecer novamente Freising. O Inzer aqui me trouxe muitas recordações desse um ano que eu tive em Freising, na Alemanha, pós-doc. Nós fomos também dar uma rapidinha olhada aqui no Neuschwanstein, que é o Castelo da Cinderela, né? Muita gente já conhece. Fizemos um pouquinho de turismo. E aqui, digamos, para finalizar, aqui vocês podem ver uma visão aqui do Bodensee, um lugar realmente muito lindo, são paisagens assim, espetaculares. Também vai fazer parte da experiência de cada um, né? Poder conhecer outras regiões, outras culturas, e tem impressões diferentes que eu creio que sempre vão ser importantes e positivas para a vida. Esse é o meu contato, para quem não me conhece, né? Então, nós estamos, então, na verdade, comigo, finalizando. Então, eu iria deixar, então, para perguntas a respeito do que eu falei, e talvez os outros colegas, alguma pergunta que ficou ainda retida por vocês, porque agora nós estamos, digamos, finalizando essa apresentação, minha e dos colegas, e aproveito, então, faço algumas perguntas, também está o Giovanni aqui, está o Ricardo, vou chamar também o doutor Daniel também. Legal, pessoal? De e-mail, obrigado. Obrigado, Denise. Professora do Instituto, na área de Biologia e a parte também de cultura de tecido, né? Queria parabenizar, né? Deu uma saudade de ver a Alemanha novamente, né? Eu tive uma experiência na Alemanha também, né? Então, tenho vontade de voltar, porque eu fiz parte do meu doutorado ali no Max Planck em Potsdam. Na minha área também é fisiologia vegetal, né? Aqui no Instituto eu sou professora da biotecnologia vegetal, e aqui eu trabalho mais com cultura de tecidos. Então, eu pergunto, então, para os professores e para os colegas, né, que estão trabalhando e fazendo seus doutorados, se essa área de cultura de tecidos, vocês têm algum interesse, se tem alguma possibilidade de parceria também? O Ricardo aqui vai conversar, vamos aproveitar esse canal aqui aberto. Como é perto, aí resolvemos se juntar agora aqui no final. Então, a professora, a parte de aqui, talvez o Daniel, então, poderia relatar algo mais também de outros anos, se teve alguma parceria ou alguma ideia do tipo, mas no nosso departamento de pesquisa, que é de cultura de defesa fitossanitária, momentaneamente não seria uma demanda, né? Mas, claro, se tivesse alguma ideia, algo em vista que poderia ser trabalhado em cima, a gente pode se manter em contato com e-mails também, né? E posteriormente o Daniel não está aqui, a gente pode perguntar a ele, e a senhora também pode estar enviando e-mail, né? Ok, obrigada. Licença, agora sou eu. Todo mundo aqui vai revezando aqui. Professora Denise Fernandes, acerca da sua pergunta, então, aqui, de fato, vai ser com o Dr. Daniel, questionar ele sobre essa possibilidade. Creio eu que, definitivamente, o Dr. Daniel é bem conectado, ele deve conhecer vários professores aqui de instituições ao redor que
talvez estejam trabalhando. O doutor Daniel é muito bom assim, para perceber oportunidades assim, de parceria. Sempre vale a pena discutir com ele. E o que eu posso falar, tem também um professor na minha instituição, mas ele não é da Alemanha, mas o professor Ricardo Ayub, creio eu, né, eu não estive inteirado, porque eu não participei desse projeto, eu acho que ele trabalhava com propagação de muda de mirtilo através de cultura de tecido. Então ele estava fazendo alguns trabalhos assim lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa. O professor Ricardo Ayub. E eu sei que o professor Ricardo Ayub já veio aqui para o CAUB no passado, desenvolveu outros trabalhos, não consigo especificar quais exatamente, né? A gente discutiu sobre várias, o professor Ricardo vem aqui, trabalhou, se inteirou da instituição, ficou um bom tempo, mas eu não posso precisar se foi sobre isso. Mas vale a pena discutir, acho que definitivamente aí a gente, né, pode encontrar aí uma maneira de se encaixar aí com esse tema interessante aí, professora. Joia, obrigada pela oportunidade. Ok. Acho que a Agatha está no desejo de falar. Oi? Está dando parabéns. Alguma bolsa para o aluno enxergar todos os custos aí. Não, nós não estamos ouvindo bem o Agatha. Pode escrever ali? Queria saber se tem alguma possibilidade de bolsa. Trabalho. Sim. Tem várias possibilidades, né? Até nós estávamos conversando. Não. O que fala? Pode falar. Bom, obrigado pela pergunta, Agatha. E, de fato, essa, na verdade, foi um dos primeiros questionamentos que eu fiz quando eu estava planejando vir aqui para o CAUB. A bolsa que eu obtive do DAD para doutorado sanduíche curto, ele prevê tanto a passagem como também uma espécie de bolsa mensal aqui em euros. E eu pude viver muito bem. Aqui no CAUB a gente também tem a oportunidade de poder morar aqui dentro da instituição, ter alojamento daqui. É um preço assim que é muito bom para quem é aluno, creio eu, assim, que eu pude conhecer um pouco do mercado imobiliário da Europa. Tem até um amigo meu que está na Holanda e muitas vezes é complicado, mas aqui é um bom custo-benefício, creio eu, para uma atividade assim de desenvolvimento de pesquisa, assim, de estágio como aluno. No caso, por exemplo, eu não sei se você está na graduação, mas eu imagino que seja graduação. Isso que eu ia falar. O meu é graduação, né, no caso. Daí, por isso eu gostaria de saber como funciona. Isso. No seu caso, eu posso... o Ricardo, na sequência, pode falar um pouquinho, mas eu sei que para os alunos da graduação que vêm para cá, ou eles podem ter alguma espécie de estipêndio, ou também, como vai estar trabalhando aqui no CAUB, você vai ter a oportunidade de como trabalhar aqui, você vai receber um salário. E agora o Ricardo assume daqui, mas só para você saber, o DAD tem as oportunidades de bolsas, né, também para graduação, porque eles têm muitos editais. Então tem para graduação, tem para fazer todo o doutorado aqui na Alemanha, tem para fazer mestrado na Alemanha, tem N tipos de editais assim que pode também ser para colaborar assim para uma possibilidade assim de trabalho internacional, né, de você vir aqui para a Alemanha. Então, Agatha, como o Giovanni disse, desses outros editais, né, outros métodos de financiamento, mas há também, então, a possibilidade de realizar um contrato, seria um contrato diretamente com o CAUB, e receber, então, um auxílio mensal para o aluno, então, conseguir se manter, pagar moradia, pagar alimentação, né, e ter um dinheiro para os custos, né? E aí, claro, para isso seria então necessário também deixar tudo certo, a papelada também, submeter visto com o consulado alemão e
com os AVE, né? Mas se tem sim a possibilidade do KUB realizar, então, disponibilizar um auxílio. Certo. Deixa eu ficar no meio. Agora todo mundo aqui. Pessoal, então, nós devagarzinho estamos encerrando aqui. Eu teria mais alguma última pergunta, que daí nós iríamos já encerrando. Então. Paula. Fala, Paula. Nossa. Olá, tudo bem? Escuta. Alles gut, und bei dir? Ja. Que vergonha. Não, eu não quero fazer nenhuma pergunta, eu consegui pegar só uma partezinha, né, dessa explanação de vocês, mas eu quero parabenizá-los, né, por essas pesquisas, e o professor Kesk já sabe que eu acabei me apaixonando pela área de pós-colheita aqui na nossa instituição, e enfim, espero que um dia a gente possa fazer alguma parceria, né, quem sabe no futuro, não muito distante, né, mas que estamos com saudades, volte, que quero saber novidades dos biofilmes para a gente continuar o projeto dos morangos aqui. Seria isso, então. Ai, que bom, fico feliz. Parabéns para vocês, viu? Bons estudos aí. Obrigado. E é isso. Obrigado. Até mais. Até mais. Então, pessoal, eu quero agradecer aqui, também em nome aqui do grupo, professor Daniel, também do Fábio, que está organizando essa sequência de vezes que nós tivemos, digamos, um trabalho conjunto com a FAPESC, né, através desse programa, projeto Interune, também os que estão acompanhando nós agora e também depois da gravação. Então, a gente está retornando dentro de 3 semanas, estamos também à disposição lá no Instituto Federal Catarinense, Campos do Rio do Sul, também próprio Instituto Federal, para quaisquer informações. Creio que também o professor Daniel, responsável por esse grupo de trabalho com pós-colheita, também o Ricardo aqui, nosso colega, que participa do grupo da parte de defesa fitossanitária vegetal, e também o Giovanni, aí, que da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e certamente também é um contato muito interessante, né? Uma universidade que também tem feito, assim, muita coisa, também muitos trabalhos e parcerias também internacionais. Também é um local como uma dessas, um colega possa vir a ir, ou a gente fazer alguma parceria. Então, tudo são contatos, e a gente está à disposição aqui para poder auxiliar quem tiver interesse ou queira alguma informação a mais. Então, a gente está agora aqui também encerrando essa apresentação, agradecendo também o patrocínio da FAPESC, o professor Fábio Alexandrini, que está responsável por esse setor, o próprio IFC por ter liberado a gente esses 3 meses, e todos que têm apoiado a gente nesses trabalhos desenvolvidos. Um grande abraço aí para todos. Muito obrigado. Ok. Tchau, pessoal. Muito bem a oportunidade. Tchau.